Boa tarde a todos. Gostaria de começar por dizer que tenho muito gosto em estar aqui e agradecer o convite que me fizeram. E passo então à leitura da minha comunicação. É bem conhecido como Almada Negreiros, assumido mobilizador de um combate sem tréguas contra o cheiro-a-bafio de lepidópteros e botas de elástico, se mostra, através da sua multifacetada vida e obra, como uma personagem proteiforme, aberta a todas as expressões de arte do seu tempo. E tanto mais quanto a sua vida e a sua obra, ambas variadas e intensas, surgem profundamente interligadas, protagonizando esse glorioso ser tudo de todas as maneiras reivindicado por Orfeu. Nunca convencional e sempre provocador, a singularidade do poeta-artista do nosso primeiro modernismo parece tão irrecusável quanto difícil de aprisionar numa definição acabada. Apesar de ter sido um dos mais jovens de entre os órficos, precisamente aquele a quem o autor de Tabacaria chamou o bebé do Orfeu, Almada foi contemplado com uma maior longevidade, circunstância que terá motivado o facto de lhe ter cabido dar os primeiros passos no sentido de revelar, a posteriori, descrições e impressões diretamente vividas e realmente experienciadas e, assim sendo, prontas a selar, com a devida autenticidade, a inscrição do mito Orfeu na posteridade. Almada contou a aventura da sua geração em diversos textos, sublinhando a vincada individualidade estética de cada um dos de Orfeu. Nenhum de nós, disse, era espécime de estandardização e, referindo o facto de não terem programa a não ser o de reunir autores, todos autores e sem chefes, o que de verdade só é possível entre gente de arte. Outro aspecto decisivo foi a circunstância do grupo, ou melhor, o não grupo do Orfeu, ter sido consequência do encontro das letras e da pintura, frutuoso cruzamento que era a primeira vez que acontecia em Portugal desde o nosso século XV. Assim, como explica o poeta no seu estilo peculiar, Orfeu era uma consequência fatal de determinados portugueses, desligando-se dos outros portugueses, porém ligados entre si pela mesma fé na elite de Portugal. Em Almada, a provocação, sendo extravagante, não era gratuita. Não se tratava de provocar por provocar, mas de chocar para tentar transformar, de modo irreverente, mas estrutural, a atrasada mentalidade dominante. E porque estava desabitada a cabeça de Portugal, o seu intuito era antagonizar a esperteza saloia, a estupidez, a rotina e a incultura, típicas de uma certa resma de charlatões e de vendidos, para rumar ao absolutamente novo e procurar elevar o nível cultural português, colocando-o a par da restante Europa. Tudo isto fazia parte das ambições e dos propósitos de Orfeu, aliás, partilhados por Pessoa e Almada. Não somos portugueses que escrevem para portugueses, proclama Pessoa. Somos portugueses que escrevem para a Europa, para toda a civilização. Mais ainda do que Pessoa, a intervenção de Almada, através da escrita ou da pintura, ocupa-se muitas vezes do espaço e do tempo nacionais, tendo por objeto o ser português e a preocupação por Portugal. Neste sentido, declara que é a geração portuguesa do século XX quem dispõe de toda a força criadora e construtiva para o nascimento de uma nova pátria inteiramente portuguesa e inteiramente atual, prescindindo em absoluto de todas as épocas precedentes. Contra o amadorismo, o conservadorismo e o academismo, a falta generalizada de brio, de imaginação e de criatividade, Orfeu propõe uma transformação radical da realidade através da arte, uma arte que deverá ser revolucionária e avançar para o futuro, afastando-se de Camões e de todos os absurdos enfadonhos da tradição portuguesa, segundo escreveu Fernando Pessoa. Ou ainda, como afirma Almada no Conte Rendu, que faz da primeira conferência futurista em Lisboa, haveria que transpor a bitola de insipidez com que se gasta Lisboa inteira e atingir a expressão da intensidade da vida moderna, sem dúvida, de todas as revelações, a que é mais distante de Portugal. A educação do público português, mesmo contra os desejos da sua maioria, que, como se sabe, se mostrou violentamente hostil ao surgimento de Orfeu, visava converter os espíritos retrógrados ao espírito da modernidade e sensibilizá-los para as novas ideias vindas de fora. Tal foi um objetivo importante da intervenção cultural de Almada Negreiros, que, neste sentido específico, o aproxima e à sua geração da geração de Antero e de Essa.
Mas, embora partilhando com a geração realista a mesma utopia a postular de redenção cultural dos portugueses, as motivações de Orfeu, que tinham a indisciplina e a rebeldia como polos inspiradores, eram bem distintas dos de 70, ultrapassado que era já, pelos órficos, o complexo de inferioridade mascarado de fascínio relativamente às 3 grandes nações pensantes europeias. Peço desculpa. Eu julguei que tinha desligado o telemóvel. Estas geringonças modernas. Agora não se desliga. Assim, mais do que reabilitar-se, designadamente pela superação da decadência e do pessimismo endémicos, é preciso que a raça portuguesa nasça para o século em que vive a Terra. Quer dizer, é necessário é que Portugal retome o passo na margem geral da humanidade e se europeize, mais ainda, se equipar ao pensamento dominante em todo o mundo civilizado, libertando-se da sua passividade servil e resignada e do atavismo alcoólico e sebastianista de beira-mar. Evidentemente que esta expressão é do Almada. A sua insólita presença na cena cultural lusa tanto se revela na agilidade performativa com que irrompia pela brasileira do Chiado, saltando histrionicamente de mesa em mesa, como na construção, também ela performativa, da sua produção literária. Desde as intervenções mais radicais, em que, com espalhafato febril, se iniciou protagonizando a estética futurista, até à opção pela atividade de conferencista que privilegiou ao longo da sua longa carreira, o autor de K4, o Quadrado Azul, evidencia um talento notável como, diríamos hoje, comunicador. De facto, mestre na comunicação, marca indelével e omnipresente em tudo o que fez, o gênio de Almada manifesta-se como individualidade artística essencialmente teatral, exibindo o desejo da voz sonora, da fala como ato, na página como no palco. Pela dramaturgia da palavra que pratica, pela concepção do dizer enquanto ato e ação que personifica, Almada, neste aspecto próximo de Mário de Sá Carneiro, com quem partilhou a paixão pelo teatro, contrasta vincadamente com Fernando Pessoa, que não chega a estrear-se no meio do teatro propriamente dito, apesar da intensa consciência dramática que a natureza teatral da sua heteronimia testemunha. Com a faceta interventiva coabita uma outra, a que se dedica à reflexão, que assume igualmente uma importância central porque, de uma maneira um tanto oblíqua, embora incisiva, comanda e articula toda a produção estética e literária de Almada, ligando o sorriso do seu lápis ao polimorfismo da sua arte. Mas a atividade reflexiva de Almada mal se poderá chamar ensaística, já que não encontramos nas suas páginas aquela consciência aguda da relatividade da própria afirmação que, juntamente com o sentimento de incerteza ou dúvida, compõe o perfil intelectual e moral de um ensaísta. O seu modo de pensar é muitas vezes desconcertante, fragmentário e até enigmático. Observamos-lo alicerçado numa pré-clara intuição e num instinto esclarecido, os quais, na sua predileção por uma incondicional independência, se pretendem alheios às regras e encadeamentos previsíveis de uma racionalidade tradicional. Todavia, Almada não somente pensa, e cito Eduardo Lourenço, no sentido mais forte do termo, como verbaliza a sua visão do mundo em termos de uma inconfundível enunciação a meio caminho entre a parábola e o discurso peremptório. Parece-nos que este sentido mais forte do termo pensar se poderá identificar com uma espécie de sábia ignorância, a expressão é de Almada, que Almada poetiza, atribuindo ao instinto uma capacidade espontânea para ultrapassar construções teóricas e colher, para além delas, a verdade singular que cada um deve ser para si mesmo. Um intelectual criador de anarquias, talvez seja o que lhe poderemos chamar, parafraseando Pessoa, que justifica enigmaticamente o uso desta sua expressão, afirmando que a inteligência desintegra e a análise estiola. Nada se afigura mais pertinente no contexto da poética almadiana, tendo em conta que, para atingir essa enérgica simplicidade que participa da força criadora da ingenuidade, importa, como nos recomenda o autor da Engomadeira, com aquela paradoxal e especiosa agudeza que lhe é tão própria, esquecer
todo o estratagema intelectual indispensável à recepção ou entendimento de qualquer conhecimento, pois este só nos serve depois de ter passado há bastante tempo por nós. Para Almada, a ingenuidade não é um tema, mas um modo de ser, o seu modo de ser poeta, ou ainda, se preferir, um modo de ser o próprio através da arte, tendo como horizonte a assunção de liberdade. A ingenuidade, diz-nos no elogio que lhe faz na conferência realizada em 1936, é o legítimo segredo de cada qual, é o seu próprio sentimento livre, é a alma do nosso corpo, é a própria luz de toda a nossa resistência moral. Ora, a conquista da ingenuidade é teorizada como um reaver da inocência, que corresponde a uma verdade fundamental da sua poética, sendo, nessa medida, absolutamente necessária à procura do mais autêntico em si próprio. Por outro lado, a ingenuidade mostra-se como uma arte pela qual o autor de Frisos aborda temas profundos e complexos de forma aparentemente simples, quase despreocupada e como que por mero acaso. A noção almadiana de ingenuidade contém no seu cerne um apelo a uma compreensão não unilateral e não redutora do mundo em geral e da arte em particular. Como refere o poeta, o ingênuo deixa ver livremente os seus sentimentos, a sua naturalidade, a sua simplicidade, a sua naivete, porque ignora os preconceitos e o seu funcionamento. Ele está livre de preconceitos e por isso, é ingênuo. Isto significa, e permitam-me uma aproximação um tanto subjetiva com Frederico Mendes, alter ego de Eça de Queiroz, que nesta perspectiva se valoriza um retorno à nobreza do estado primitivo, forma de purificação que consiste em ter, e cito, o espírito escarolado do pó e do lixo de longos anos de literatura e o crânio limpo de todos os conceitos preconcebidos, de forma a recuperar a criatividade capaz de ver as coisas mais próximas daquilo que são ou, como diz Fradique, proceder soberbamente a um exame inédito das coisas humanas. Um exemplo pode ser encontrado em A Invenção do Dia Claro, onde nos é dito que as palavras já foram inventadas e que, por isso, é preciso inventar outra vez as palavras que já foram inventadas. Para que tal aconteça, é necessário fazer rupturas com valores estabelecidos, desconstruir significados recebidos, projetando um novo olhar sobre eles, numa palavra, desaprender o aprendido, de modo a fazer com que as palavras existam outra vez, recriadas pelo gênio iluminado do poeta. Como diz Eduardo Lourenço, a propósito de uma secreta afinidade entre a Almada e o que designa como a vocação mítica de Alberto Queiro, o pensar mais profundo é, para ambos, o dispensar o mal pensado, para que possamos regressar assim ao ponto zero do nosso contacto original com a realidade, contacto que não teríamos perdido se a não tivéssemos reduzido a conceito, pensando-a. Enraizada no imaginário, esta poética da ingenuidade, na qual tudo é de ordem emocional, revela-se irredutível à explicação racional e em sintonia com um percurso mais ou menos iniciático que procura um modo de situar no universo, articulando a ação, reflexão e liberdade, por sua vez orientadas pelo instinto, a intuição e a sensibilidade artística. A ingenuidade mostra-se assim como uma espécie de atitude e, simultaneamente, como postura norteadora de um processo de autoaprendizagem que vai sendo progressivamente construído e se destina a atingir a dimensão expressiva connatural à arte, já que, como nos ensina em Arte e Artistas, conferência preferida em 1933, ser artista é o que há de vital e paralelo a qualquer técnica ou ofício. Encontramos, pois, em Almada uma simplicidade extremamente sofisticada, conseguida através de um consciente trabalho de depuração, de redução ao essencial, um como que regresso às coisas mesmas, antecipando o preconizado pela fenomenologia, que busca um conhecimento mais originário, não já pura teoria, mas antes movimento vital para o concreto ou, talvez melhor, elan inicial. O que, de resto, fará todo sentido se considerar que o projeto estético-poético e também existencial do criador de Nome de Guerra tem como finalidade última uma busca dos valores essenciais da pessoa humana ou, nas suas próprias palavras, é então quando vem a arte para servir o seu único fim, o homem. E se a arte deixasse perder de vista o seu único fim, era impossível a poesia.